Olá, queridos. Bom dia, graça e paz, tudo bem? Mais uma aula preparada aí pra gente dar continuidade à nossa matéria. E na última aula, a gente falou um pouquinho a respeito de cronologia bíblica, né? E eu queria estar compartilhando com vocês mais alguns conhecimentos, tá? Hoje nós vamos falar sobre a formação do cânon bíblico, mas antes disso eu queria orar com vocês, amém? Pai amado, Pai bondoso, Pai de graça e misericórdia, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor não tem faltado com o seu povo, tem derramado graça, misericórdia, bondade, amor sobre nossas vidas, Senhor. Nós colocamos diante de Ti nessa hora, ó Deus, cada um dos alunos desse instituto, Senhor, cada um que vem enfrentando suas dificuldades, perdas, dores, perdas financeiras, Senhor, tudo que tem afligido o seu povo nesse tempo tão difícil. Nós sabemos que os tempos são difíceis, tempos são maus, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Tu és o Deus Emanuel, aquele que não sai do meio do seu povo. Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque mesmo em meio à dor, dificuldade, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Nós te pedimos que o Senhor continue guardando a nossa família, a nossa casa, aqueles que ainda, Senhor, têm se apresentado a Ti, ó Deus, clamando por socorro, aqueles, ó Pai, que estão ainda trabalhando, Senhor, porque tem muita gente desempregada, muita gente em casa, Senhor, e nós ainda não sabemos, ó Deus, o que vai vir pela frente, o que vai acontecer, mas nós cremos, ó Senhor, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está guardando o seu povo, ó Pai, e ainda, ó Deus, que venha acontecer perdas, nós cremos que o Senhor está sustentando, o Senhor está provendo. Deus, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que o teu povo venha desfalecer, venha perder as forças, Senhor, não permita que o teu povo venha perder o sono, Senhor, venha sofrer de ansiedade, de medo, venha ficar perturbado, Senhor, por causa das lutas, das dificuldades, Senhor. Não permita que o medo, ó Deus, venha tomar conta da mente e do coração dos seus filhos, ó Pai. Senhor, outro dia eu estava falando a respeito de uma palavra, Senhor, num texto de Débora, ó Deus, que falava, Senhor, que o povo estava oprimido, Senhor, e tinha medo porque os seus opressores tinham 700 carros de ferro, e todas as vezes que eles se viam afligidos, que eles pensavam em se levantar, em tentar alguma coisa, Senhor, para se libertar daquela opressão, todas as vezes que o povo sonhava com a liberdade, com um futuro melhor, o povo se lembrava também que o seu opressor tinha 700 carros de ferro, e isso fazia com que eles ficassem paralisados de medo e não fossem adiante, não seguissem, não perseverassem, ficassem intimidados diante do opressor. Mas Deus, às vezes, Senhor, é só uma lembrança, é só uma memória, é só uma imagem, Senhor. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está dando armadura para o seu povo, está dando estratégia para o seu povo se levantar e guerrear. Nós cremos que o Senhor está abrindo caminhos, está abrindo portas, está dando palavras de cura, de vitória, Senhor, de libertação, ó Deus, para que o seu povo possa se levantar e prosseguir e vencer, ó Deus. Nós cremos que Tu és o Deus que pode todas as coisas, aquele Deus que não conhece derrotas, aquele que desde a antiguidade, Senhor, tem vivido no meio do seu povo, tem se levantado, tem fortalecido, tem dado vitória e cura para cada um, Senhor, daqueles que creem em Ti, ó Deus. Pai, não permita, Senhor, que a nossa mente venha ficar enfraquecida, Senhor. Não permita que os nossos olhos se cansem, ó Deus, de olhar para a cruz. Não permita, Senhor, que a gente venha se sentir, ó Deus, enfraquecido pelas más notícias, Senhor. Mas que antes, Jesus querido, a gente venha se fortalecer na Tua palavra, Deus. Fortalece os Teus filhos, fortalece a Tua igreja, Senhor, os líderes, os professores, os pastores, Senhor. Porque, ó Deus, o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Senhor, precisamos de Ti. Toma cada um dos professores nas Suas mãos, ó Deus.
cuidando das suas dificuldades, das suas necessidades, ó Pai. Toma, Senhor, os que estão à frente do Instituto, coordenando, Senhor. Ó Deus, dá a esses homens, Senhor, estrutura, meu Deus. Dá a eles sabedoria, Senhor. Paizinho querido, nós te pedimos, ó Deus, por essa igreja, Senhor, pelos líderes, ó Pai, pelos pastores. Sê com cada um deles, ó Deus. Trabalha na mente, no coração, Senhor. Coloca novos sonhos, novos planos, ó Pai. E principalmente ajuda eles, ó Pai, a cumprir o teu chamado, Senhor. A cumprir o teu propósito, Deus. Espírito Santo, precisamos de Ti. E que nessa manhã, Senhor, o Senhor venha tomar a direção desse estudo, Senhor. Embora, Deus, a matéria venha apresentar muitos fatos, muitas datas, muitos nomes, Senhor, mas é necessário que a gente esteja com o entendimento aberto, ó Deus, para que a gente possa entender o que a história, o que contribuiu, Senhor, para que fosse formado esse livro maravilhoso que o Senhor nos revelou, Senhor, que é a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra, Senhor, que tem nos fortalecido e nos direcionado nesses dias. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Glórias te damos, aleluias, amém. Então, queridos, na última aula, nós falamos um pouquinho a respeito da cronologia bíblica. E como eu falei agora, a gente percebe que a matéria são muitas datas, muitos nomes, muitos fatos históricos, mas que a gente precisa ter conhecimento disso para a gente poder entender como que a luta que a igreja enfrentou, tudo que a igreja passou para poder chegar nesse livro que nós temos na mão hoje. E nós vamos entender as dificuldades que eles tiveram, os pais da igreja, os primeiros líderes, os apóstolos. As pessoas enfrentaram grandes dificuldades para que esse livro se formasse e fosse o que nós temos hoje. E a matéria hoje vai falar sobre a formação do cânon sagrado. O que é o cânon sagrado, como foi formado. Lá na página 6 começa a falar sobre isso, a formação do cânon sagrado. E eu vou ter que ler algumas coisas aqui, porque é muita informação, muitos detalhes para se falar, e se eu não anotar, eu me perco, tá? Então vamos ter um pouquinho de paciência, vamos procurar fazer algumas anotações, porque é necessário mesmo, tá? O cânon da escritura, como está dizendo aqui na página 7, é a coleção de livros divinamente inspirados. A gente já viu nas outras aulas que toda a Bíblia é um livro revelado por Deus e inspirado. Todos os livros foram inspirados. O que é o cânon? O cânon é uma palavra grega que significa literalmente uma vara reta de medir. Assim como uma régua de carpinteiro, aquela régua de madeira grandona. Pois é, lá em Ezequiel 40, Ezequiel fala do homem que tinha na mão uma cana que servia para medir, né? Aquela vara que servia para medir. No sentido religioso, não significa que é um instrumento para medir alguma coisa, mas que vai servir de norma e conduta, uma regra que a gente tem que obedecer, tem que seguir. Com esse sentido, no Novo Testamento, a gente vai achar essa referência em Gálatas 6, em 2 Coríntios 10, em Filipenses 3. Falam-se livros da Bíblia para diferenciá-los dos livros apócrifos. O que foram os livros apócrifos? Foram aqueles livros que ficaram de fora da formação do cânon da Bíblia, tá? E mais adiante a gente vai entender quais foram os critérios que a igreja precisou estabelecer para reconhecer se um livro era inspirado ou não. Se ele poderia ou não entrar para o cânon sagrado e fazer parte da Bíblia, tá? Porque muita literatura foi escrita e a igreja precisou fazer uma seleção, tá? Então, os livros apócrifos foram aqueles que ficaram de fora da Bíblia protestante, mas que estão na Bíblia católica, tá?
E o que quer dizer apócrifos? Apócrifo é aquele que tem alguma coisa oculta, tá? Não ficou muito bem claro, não ficou muito bem esclarecido, revelado, então ele fica de fora, tá? No Antigo Testamento, o cânon ficou completo desde o tempo de Esdras, tá? Após o ano 445 antes de Cristo. Entre os judeus, esse cânon vai possuir 3 divisões que foram citadas, inclusive, por Jesus em Lucas 24, tá? No versículo 44. Isso está lá na página 7 da apostila de vocês. Que divisão é essa? É a lei de Moisés, os profetas e os salmos, tá? Isso lá no Antigo Testamento, os judeus fizeram essa divisão do cânon para eles, no Antigo Testamento. Houveram algumas adições dos livros do cânon hebraico, né, que é diferente da nossa, que são 2 livros. Isso porque eles são considerados um livro para cada grupo dos seguintes livros. Por exemplo, 1º e 2º Samuel é um livro. 1º e 2º Reis é um livro. 1º e 2º Crônicas, um livro. Esdras e Neemias é um livro só. Os 12 profetas, um livro. E os demais são 19 livros, dando um total de 24 livros. Então, essa é a classificação dos judeus, da Bíblia hebraica. A disposição dos livros no cânon hebraico vai ficar assim. Os livros da lei, que é conhecido como o Pentateuco, que são a Torá para eles, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Normal, para eles é a Torá. Depois vem os profetas, que é o Nebuim, profeta que é dividido em profetas anteriores e posteriores, ou profetas maiores e menores, tá? O que é pra gente. Josué, Juízes, Samuel e Reis, depois Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Lembra que a gente acabou de falar agora? Os 12 profetas. Tem os escritos, que é o Ketubim. São os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Os escritos, Ketubim também, que são 5 rolos para eles, o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes. Tem os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônica, tá? Então, existe essa divisão da Bíblia hebraica, essa diferença para a nossa Bíblia. A formação do Novo Testamento. Tem as epístolas paulinas, os Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, os Hebreus, Judas e Apocalipse. Mas antes de eu entrar nisso aqui, nessa formação do Novo Testamento, eu queria falar com vocês, eu vou fazer uns comentários aqui, vocês prestem bastante atenção porque eu vou falar de algumas coisas que estão na apostila e outras não, então prestem atenção para vocês terem acesso a essa informação gravada, tá? Memorizem isso, guardem isso para vocês. Por quê? Muitas religiões têm os seus próprios livros, né? Isso já é sabido de todos. Por exemplo, os muçulmanos têm o Alcorão para eles, que é a Bíblia deles. Os hindus têm o Vedas, que é a Bíblia deles, é o livro sagrado deles. Os budistas têm os escritos de Buda, que é o livro sagrado deles. A gente respeita porque é a religião de cada um deles, né? É o que eles acreditam, né? Mas nós, cristãos, nós cremos que nenhum desses livros contém a revelação verdadeira a respeito de Deus, a não ser a Bíblia. Nós cremos assim. Antes de ficar definido o cânon bíblico, que deveria ter quais os livros que eram inspirados e que deveriam fazer parte desse cânon, que eram os 66 livros que nós temos hoje, muitos outros livros foram escritos por judeus e cristãos, que falavam sobre a vida de alguns personagens, e isso dentro de um período de 500 anos, tá? 250 anos antes de Cristo e depois de Cristo. Nesse período de 500 anos, muita coisa foi escrita por judeus e por cristãos. Então, a igreja precisou fazer uma seleção. Peraí, o que é livro inspirado aqui e o que não é? O que é um livro revelado e o que não é? O que vai poder fazer parte desse cânon e o que não é? Porque começaram a surgir muita coisa
que começou a trazer confusão para a igreja, para a doutrina. Então chegou um ponto que a igreja precisou se posicionar e criar o cânon sagrado. Então, lá no século IV, a igreja cristã reconheceu como inspirados por Deus esses 66 livros que nós temos hoje, que formam o cânon bíblico da Bíblia protestante, porque a Bíblia católica vai ter um pouco mais de 66 livros, por quê? Porque tem os apócrifos também ali na Bíblia deles. Então, a igreja rejeitou livros escritos antes de Cristo em grego. Por quê? Porque o último profeta do Antigo Testamento foi quem? Malaquias. Malaquias escreveu o livro em grego. E entre Malaquias e João Batista, que foi o próximo profeta, tem um período de 400 anos. Não tem aquele período intertestamentário, quase que não saiu, né? Que a gente não sabe o que foi que aconteceu. Mas mesmo nesse período, muita coisa aconteceu. Teve muita atividade religiosa nesse período. E os judeus que estavam voltando do cativeiro, tá? Começaram a escrever coisas sobre as suas histórias, o que eles viveram no cativeiro. E começou a surgir muitos livros, como se tivessem sido escritos por Abraão, por Moisés, por Enoque, centenas de livros, que são conhecidos como pseudo-apócrifos, tá? Só que esses livros não foram escritos em hebraico. Por quê? Porque os judeus, quando foram para o cativeiro, eles perderam o idioma hebraico, tá? Eles não falavam mais o hebraico lá no cativeiro. Eles ali começaram a aprender o aramaico, que era a língua falada na terra onde eles estavam. E o hebraico, então, ficou apenas para os sacerdotes, no momento do culto, das cerimônias. Por esse motivo, os judeus não preservaram nada que foi escrito em grego, porque não viam valor religioso nisso. Eles achavam que não tinha o menor valor. Pode jogar fora, pode queimar, tudo isso que não serve para nada, tá? Só tem valor aquilo que está escrito em hebraico. Mas quando os cristãos bateram os olhos nesses livros, tiveram conhecimento, tiveram acesso a esses livros, eles trataram de preservar. Vamos prestar atenção numa coisa: preservar é diferente de você atestar que esse livro é inspirado e permitir que ele faça parte do cânon sagrado. Nós vamos preservar esse livro porque isso aqui é a história de um povo, tá? Vamos preservar isso aqui porque a história merece ser preservada. Então pegaram esses livros e guardaram, cuidaram desses livros, mas nós não vamos colocar esses livros no cânon sagrado, tá? É essa a diferença. Então, dentre esses livros apócrifos, que os mais considerados assim, que tiveram contribuição e que foram guardados e são muito reconhecidos, eu vou citar para vocês uma relação deles. Tem o Apocalipse de Moisés, a Ascensão de Moisés, a Ascensão de Isaías, a Epístola de Aristeias. Esse Aristeias foi um judeu que ele começa a escrever para o imperador daquela época e começa a falar contra as perseguições que o povo judeu estava sofrendo. E nessas cartas que Aristeias escreve para o imperador, ele faz uma citação à Septuaginta. Tá? Então, essa carta ela tem uma certa importância para ajudar a entender uma certa relevância, tá? Para ajudar a entender um pouco da história em torno da Septuaginta, tá? Mas ela não é uma carta inspirada que possa ser acrescentada ao cânon bíblico, tá? Tem o livro dos Jubileus, o Oráculo dos Sibilinos, o primeiro livro de Enoque, que é citado inclusive por Judas. Tem os 4 livros de Macabeus, que são livros importantes para a gente conhecer, tá? Porque narra a história do povo judeu.
E é um livro importante porque a gente vai entender o que foi que aconteceu nesse período de 400 anos, que é conhecido como período intertestamentário, tá? É super importante. É bom para a gente conhecer porque é um livro que vai falar sobre história, tudo que os judeus viveram, as guerras que aconteceram por libertação, por direitos. É importante, é um livro bacana da gente ter acesso, tá? Tem os 3 livros de Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro de Baruque, o Eclesiástico, que é um livro legal da gente ler, Tobias e Judite, tá? Ah, mas é livro apócrifo, a gente pode ler isso? Pode, claro que pode. Isso não vai diminuir a sua fé em nada, tá? É a título de conhecimento. Além disso, os cristãos também rejeitaram vários livros que foram escritos por cristãos mesmos depois do nascimento de Cristo. Inclusive, foram escritos vários evangelhos, além dos 4 que nós temos, tem uma variedade de mais de 100 evangelhos que foram escritos, tá? E alguns dos apócrifos cristãos mais importantes que foram rejeitados pela igreja são esses: o proto-evangelho de Tiago, o evangelho da infância de Tiago e de Tomé, o evangelho do pseudo-Tomé, o evangelho árabe da infância, o nascimento de Maria, a história de José o carpinteiro, o evangelho dos Gibeonitas, dos nazereus, dos hebreus, de Judas, de Tomé, Atos de todos os apóstolos, todos eles, várias cartas e vários apocalipses. Não tem um apocalipse, vários apocalipses que foram escritos por cristãos e que a igreja olhou, leu e entendeu que não era um livro inspirado e que não tinha necessidade de entrar no cânon sagrado. Então, ele foi preservado, tá? Como a gente falou, foi preservado, mas ele não foi adicionado ao cânon bíblico porque se entendeu que ele não foi um livro inspirado. Então, todos os apócrifos e os pseudoepígrafos, que são aqueles que dizem que foi escrito por fulano, mas não tem prova disso, foram todos rejeitados pela igreja por um critério chamado apostolicidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Para você ter uma ideia do que os livros apócrifos trouxeram para a igreja de uma maneira geral, eu vou citar alguns fatos para a gente poder entender o que esses apócrifos somaram na vida da igreja. Por exemplo, aquela ideia de presépio que a gente tem hoje, né? De uma manjedoura, dentro de uma gruta, reis magos que falam os nomes dos reis, Baltazar, Belchior e Gaspar, parece. Essa ideia desse presépio formulado dessa forma é uma coisa que veio desses livros apócrifos, porque os textos bíblicos não falam dessa gruta onde a manjedoura estava, não fala o nome dos reis magos, falam que eles eram magos, né, do Oriente, não fala de reis. Então foram alguns acréscimos que foram sendo trazidos desses livros apócrifos para a igreja e que ficaram até hoje, tá? Um outro exemplo disso são lendas a respeito da infância de Jesus, tá? Não sei se vocês já ouviram falar que Jesus encontrou um passarinhozinho morto no chão e soprou sobre ele e ele reviveu, né? Coisas típicas da infância, e tudo isso é oriundo da curiosidade popular, a curiosidade do povo. Como que foi a infância de Jesus? Por quê? Porque a infância de Jesus, a única coisa que tem relato bíblico é aquele momento em que ele está no templo, né? Ele se perde dos pais e a mãe fica desesperada procurando por ele. É a única coisa que se fala da infância de Jesus, não é isso? E depois, mas o povo tem a curiosidade. Como que foi a infância de Jesus? Ele foi uma criança normal, uma criança comum? E aí começam a surgir essas histórias. Então foi tudo preservado, mas como não se vê inspiração nisso, foi deixado fora do cânon bíblico. Aquele filme O Código da Vinci que a gente vê na televisão, que já passou pelo menos umas 500 vezes na Globo, né? Ele foi baseado no Evangelho de Tomé, que é um livro gnóstico, tá? Então, eles se basearam naquilo ali para fazer o filme. Hollywood ganha dinheiro com essas coisas, hein?
É a história de que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Em nenhum texto bíblico a gente vê isso, mas nos apócrifos a gente vê. É a história de que João morreu queimado numa caldeira de azeite fervendo. O texto bíblico não fala isso, mas o apócrifo fala. Então, são coisas que foram preservadas e acabaram ganhando corpo dentro da igreja, tá? Então, diante de tanta informação, de tanta literatura que surgiu nesse período, a igreja, então, sentiu a necessidade de criar alguns critérios para separar os livros que realmente eram inspirados por Deus. Não dá para colocar tudo isso. Já imaginou o tamanho que a Bíblia ia ficar? Quantos volumes de Bíblia não ia ter? Então, a gente vai precisar criar alguns critérios para dizer se realmente o livro é inspirado ou não. O primeiro deles é a apostolicidade, né? Que eu falei ali atrás para vocês. O livro ele teria que ter sido escrito por algum apóstolo ou então por alguém muito próximo desse apóstolo, tá? Então, o que a gente tem hoje do Novo Testamento, tá? Se encaixa nesse critério de apostolicidade, tá? Mateus, Lucas, João, as cartas paulinas, Apocalipse, tudo isso foram escritos por apóstolos, tá? Ou pessoas muito próximas do apóstolo. O segundo critério é a concordância. A concordância com o ensino dos apóstolos. Tudo que estivesse nesses livros precisaria estar em concordância com os ensinos dos apóstolos. A mesma doutrina, a mesma prática, a mesma fala, tá? E como a tradição oral ainda era muito forte no século I, que tinha muito pouca coisa escrita, então ainda se usava muito a tradição oral, que a gente já falou desde as primeiras aulas. Então, o escrito, o que se tinha de material escrito, precisava bater com aquilo que era falado pela tradição oral, tá? O terceiro critério é a catolicidade ou universalidade. Nós já falamos em outras aulas que o termo católico significa universal, ou seja, ele tem que valer para todos. Então, esse livro, o quanto desse livro era reconhecido pela igreja em toda parte. A igreja começou em Jerusalém, mas depois ela se espalhou, né, por toda parte. Então, esse livro ele precisava ter a mesma linguagem, ser falado a mesma linguagem em toda a região, em todas as igrejas precisava ser falada a mesma coisa. Então, se esse livro era utilizado em todas as igrejas, então ele era escrito pelos apóstolos. E qual era a outra? E tinha concordância também do que era falado e o que era lido. Então ele era considerado um livro inspirado, então ele poderia fazer parte do cânon bíblico, ok?